Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. O entrevistado de hoje é Rodrigo Grando. A história de Rodrigo Grando é marcada pela perseverança, paixão pela comunicação e capacidade de se reinventar. Aos 43 anos, casado, pai de família, Grando é natural de Serquilho, no interior de São Paulo, e vive em Maringá desde 2021, cidade onde também empreende ao lado de sua esposa. Sua caminhada no jornalismo começou ainda na juventude. Em 2001, com apenas 19 anos e no primeiro ano do curso de jornalismo na Unis, Universidade de Sorocaba, Rodrigo teve sua primeira experiência na televisão ao ser contratado como repórter pela TV Tietê, uma emissora a cabo de pequeno alcance. Além das reportagens, ele também assumiu a apresentação do telejornal local. A experiência durou até janeiro de 2002, quando a emissora encerrou as atividades. Mesmo diante da instabilidade, Grando não abandonou a comunicação. Atuou como locutor, freelancer em redes varejistas como Carrefour e Extra, até que em 2003 foi contratado por uma assessoria de imprensa voltada ao agronegócio em Sorocaba. Pouco tempo depois, em 2004, foi aprovado no programa de estágio da TV Tem, que é afiliada da Rede Globo, onde permaneceu até sua formatura, que aconteceu em março de 2005. A carreira deu um salto quando, em abril do mesmo ano, Rodrigo se mudou para Joinville, Santa Catarina, para trabalhar na RBS TV, também afiliada da Rede Globo. Em 7 meses, passou por reportagens, edição de VTs e apresentação do Jornal do Almoço. No final de 2005, foi contratado pela TV Fronteira, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde permaneceu por 3 anos e meio. Começou como repórter, mas rapidamente assumiu a apresentação e edição da FPTV, primeira edição. Em 2009, mais uma mudança, desta vez para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde assumiu a chefia e apresentação do MSTV Primeira Edição, na TV Morena, outra afiliada da Globo. Foram quase 12 anos de intensa atuação, com passagens por todos os telejornais da emissora, exercendo funções como repórter, editor e editor-chefe e apresentador. No início de 2021, Rodrigo tomou uma decisão pessoal importante. Pediu demissão para acompanhar a esposa que havia sido aprovada em concurso público da Prefeitura de Maringá. Já na nova cidade, retomou a atuação jornalística em agosto de 2021, ao ser contratado como repórter pela RPC Maringá, emissora em que permaneceu até março de 2025. Além do jornalismo, Grando também tem se dedicado ao empreendedorismo. No final de 2024, ele e a esposa inauguraram a Aqua Lavanderia Express, em Maringá, onde um novo capítulo na trajetória profissional de alguém que sempre buscou unir dedicação, coragem e amor pelo que faz. Com mais de 2 décadas de experiência na comunicação, Rodrigo Grando construiu uma carreira sólida, marcada por desafios, reinvenções e, acima de tudo, comprometimento com a informação de qualidade. Esse é o nosso entrevistado de hoje do Norocast. Bem, Rodrigo, primeiramente quero agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, para ouvir um pouquinho, né, dessa tua trajetória, sobretudo na televisão. E a gente gostaria de iniciar, né, como que foi essa tua primeira experiência ainda aos 19 anos, você foi contratado pela TV Tietê, e como que isso se desdobrou na tua sequência dentro do telejornalismo? Oi, Alex, Zé Certo? Antônio, pessoal que está acompanhando aí o Norocast, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite de vocês, né? Me sinto muito honrado, claro, em falar com todos que estão acompanhando. Bom, esse meu início, na verdade, né, no telejornalismo, estava no finalzinho do primeiro semestre de jornalismo em 2001. E aí tinha uma vaga para repórter nessa TV Tietê, que é uma TV a cabo, era uma TV a cabo assim, muito pequena, que tinha um alcance só do município mesmo, de Tietê. E aí eu fui para lá
não tinha não tinha tido nenhuma disciplina de técnica de telejornalismo. Então eu não sabia o que era um off, uma passagem, uma sonora, que são os termos que a gente usa no telejornalismo, né? Então eu fui para lá extremamente cru e estava ainda aprendendo os seis Qs, né? Porque, os seis porquês, né? Quem, quando, onde, como e porquê, que é básico do jornalismo. E aí eu comecei, foi indo, fiz algumas reportagens todos os dias, mas ainda tudo muito aquela coisa bem mambembe mesmo, né, de não ter muito conhecimento de como se desenrola o telejornalismo. E aí depois de um tempo, eu passei a apresentar o jornal aos sábados, aos finais de semana. E aí no comecinho de janeiro a TV fechou. Quando eu cheguei lá, na verdade, ela já estava bem mal das pernas. Então era uma tentativa ali da pessoa que estava tocando o negócio de conseguir anunciantes, de ir para frente, mas ela entrou num declínio e aí a saída foi fechar mesmo. Mas foi o meu primeiro contato que me deu mais assim, um pouco mais de canja, né? Quando a gente fala de saber fazer um pouco de telejornalismo. Então, quando eu comecei, digamos assim, a disciplina de telejornalismo na faculdade, eu já falo, opa, já sei alguma coisa. Já sei o que que é a passagem, o que é a sonora, que uma coisa tem que casar com a outra, não pode ficar aquela coisa repetitiva, né? Então foi bastante produtivo, sim. Foram 6 meses, mas foi muito produtivo, foi muito bacana. Rodrigo, emendando aí, agradecendo, né, mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do Neurocast, mas o que você leva assim para a vida de aprendizado dessa fase inicial aí na TV a cabo ali? Ali eu aprendi que você não faz televisão sozinho, né? Acho que quase nada no mercado você faz sozinho. Você tem ali algumas, claro, algumas funções, algumas atividades que você pode tocar a maior parte do tempo sozinho e tal, mas em televisão é um trabalho em equipe do começo ao fim, desde quando você chega na empresa e vai embora, porque você depende do repórter cinematográfico, você depende de um motorista, você depende do jornalista que está criando aquela pauta que você vai para a rua produzir, você depende do editor, quer dizer, é toda uma roda ali que faz girar o telejornalismo, né? Então, isso que eu levei, eu acho que o principal ali dessa questão de ser uma equipe mesmo, de todo mundo ter que ajudar todo mundo. Quer dizer, o que eu faço pode interferir no trabalho de outra pessoa que está no mesmo barco que eu. Então, a gente tem que remar junto, né? E Rodrigo, e como que foi essa mudança sua de Sorocaba para Joinville? E de que forma que isso impactou a sua carreira? Então isso já foi. Eu já estava nos finalmente da faculdade, né? E aí a gente fez estágio na TV Tem. Teve esse processo de seleção no último semestre, foi, se não me engano, acho que em setembro ou outubro de 2004. E aí teve prova, teve teste de vídeo, enfim, entrevista pessoal, e aí foram quatro escolhidos e eu passei entre os quatro. Aí, nas últimas 2 semanas, antes de encerrar o contrato, eles ficaram comigo e com mais uma pessoa, dizendo: olha, a gente vai escolher um dos dois porque vai abrir uma vaga no CEDOC, que é o Centro de Documentação, né? Que é onde ficam os arquivos das reportagens e tudo mais. Então eu fiquei naquelas 2 semanas ali, apreensivo, na expectativa de que eu seria contratado e tudo mais, né? Só que eu não fui contratado, né? Eles escolheram um amigo, que também chama Rodrigo, que está na empresa até hoje, inclusive. E depois de algumas semanas eu continuei indo ali na TV, né? Eles falaram: Rodrigo Grande, pode vir aqui. O estágio já tinha efetivamente acabado, mas aí eu já comecei a me mexer. Comecei a mandar currículo por e-mail para todas as TVs do Brasil inteiro. E aí eu fui mandando a cada 10 ou 20, porque também tinha já o lance do spam naquela época, né? Então, de 20 anos atrás, a gente não podia colocar muitos e-mails, né?
E aí alguns dos e-mails me responderam, foram respondidos, e aí eu recebi, digamos assim, três ofertas para ir fazer teste. Uma delas era no interior do Espírito Santo, a outra para ser vídeo repórter na filiada da Globo, no interior do Espírito Santo. A outra era para ser repórter na TV Tarobá, em Londrina, que é afiliada da Band. E a outra era para reportagem em Joinville, na RBS, né, então afiliada da Globo na época, né, depois trocou de nome para NSC. Aí eu fui, cheguei pro meu chefe, meu ex-chefe lá, e falei, olha, eu tenho aqui essas três opções, o que que você acha? Não sei o que que eu escolho. Aí ele me deu essa opção, olha, vai para Joinville. E eu fui, confiei nele, fiquei primeiramente 2 semanas, porque eu percebia mesmo que era um teste, né? Eu precisava ali fazer um teste para ver se a empresa aprovava. Então, durante essas 2 semanas eu fiz testes para apresentar o jornal e eu fui fazendo reportagens. E aí depois eu voltei embora para o interior de São Paulo, para Serquilho. E no dia seguinte a chefe de lá me ligou e falou: Olha, não, vai dar certo, a gente vai te contratar, você é no nosso time. Que bacana. E aí eu fui. Efetivamente, eu comecei lá no dia 1º de maio de 2005, né? Como repórter e apresentador, porque a estrutura lá era muito enxuta. Então, assim, não tinha a figura do editor de texto, a figura do editor de imagens. Então, eu cheguei lá e fui aprender a editar VT, né? Editar as reportagens na parte do vídeo, e também apresentava, quer dizer, e também definia junto com as outras pessoas o que a gente ia fazer de reportagem, quer dizer, também não tinha figura exclusiva do produtor de reportagens, né? Então isso foi muito produtivo na parte profissional e também na parte pessoal, porque foi a primeira vez que efetivamente eu saí, que eu me distanciei mesmo da minha casa, da minha família, porque até então eu sou natural de Serquilho, eu estava em Sorocaba, assim, morava durante a semana em Sorocaba, mas no fim de semana estava em Serquilho, uma distância de 60 quilômetros, né? Aí a gente aumentou a distância para quase 500 quilômetros, né? Então foi um ganho profissional e um ganho pessoal também muito grande, para poder lidar com a própria vida, né? Sim. Aos 22 anos. E uma distância cultural também muito grande, né? Porque você sai do interior de São Paulo, né? Vai para o interior de Santa Catarina, né? Quer dizer, uma realidade diferente, uma cultura diferente, sobretudo com influência da cultura alemã. E isso, obviamente, que também tem um impacto na sua adaptação, né? Muito diferente, imagina, né? Eu sou caipira, né? O interior, a pessoa do Bem-vindo interior ao de São time. Paulo, né? Popularmente chamado de caipira. Então, você tem um estilo. Então, não conhecia Santa Catarina até então. Então, também não conhecia, não sabia como que era. Naquela época também ainda existia internet, mas assim, não é igual hoje você joga lá, né? Joinville no Aham. Google, você tem um monte de coisa, você tem os influencers de lá, você tem vídeos, você tem tudo sobre a Tem muita cidade, né? informação. Então, naquela época, você tinha uma coisa ou outra, né? Você via uma reportagem aqui, outra ali, lia alguma coisa. Então, assim, foi aquela coisa de ser com a cara e com a coragem, né? E aí, essa questão da mudança cultural me impactou muito mesmo, mas me impactou positivamente. Eu gostei muito de estar num lugar muito diferente de onde eu vivia até então, né? No estilo do interior de São Paulo, né? Das pessoas, do jeito das pessoas, de um lugar para o outro, das construções também, do clima, que Joinville chove praticamente todo dia, é muito próximo da praia, quer dizer, a gente ia fazer reportagem com o pé na areia, que era algo também que não estava acostumado, né? Enfim, interior de São Paulo, ali minha cidade fica a mais de 250 quilômetros do litoral, eu imagino. Então, mudou muita coisa. Então, foi muito legal. Foi um tempo curto, só 7 meses, né? Mas que foi muito proveitoso. Você comentou sobre a estrutura até mais enxuta e pelo seu currículo aqui que nós lemos no começo, você já passou por várias afiliadas da Globo. E quais as principais diferenças aí que percebe entre elas, tanto de estrutura quanto até mesmo de público?
Existem, por exemplo, depois que eu saí de lá e fui para a TV Fronteira, lá já é uma TV bem mais estruturada na parte de pessoal mesmo. Então lá você tem a figura do produtor, que é a pessoa que vai buscar os assuntos, que vai pautar as reportagens, que vai marcar as entrevistas. Também tem a figura do editor de texto, a figura do editor de imagens. Então eu estava ali mas bem amparado, né? Então eu não precisava me preocupar em editar a minha reportagem, né? Mas o ganho que eu tive de ter passado pela RBS foi muito considerável para ter uma noção do todo, né? Dentro do processo de televisão. Mas ainda assim, Presidente Prudente é uma cidade do interior, né? Depois eu fui para Campo Grande, que é uma capital, a primeira capital. Então, já fui também para ser editor-chefe do jornal lá da Hora do Almoço, que na época chamava MSTV Primeira Edição. E é muito diferente também, porque a estrutura, você está numa estrutura pequena, já completa, mas pequena, depois você muda para uma estrutura gigantesca, né? Que produz todos os telejornais ali, que chama, que é a cabeça de rede, né? Que produz o Bom Dia, a primeira edição, segunda edição, que faz o Globo Esporte, faz outros programas, tudo ali é a partir da capital, né? E fora essa parte da estrutura, tem também a própria cidade. Então, ou seja, é uma cidade que você tem o prefeito, mas tem o governador, entendeu? Tem a Câmara de Vereadores, tem a Assembleia Legislativa, tem a sede do Ministério Público, tem Controladoria Geral da União, tem outros órgãos que você normalmente não vê em cidades menores. E isso também é um aprendizado muito grande para o jornalista, porque você começa a lidar também com outras pautas, outros assuntos e tudo mais, né? Agora, o público, eu acho que ele varia um pouco dependendo da região. Determinada emissora tem um público de classe C e D, que é mais presente, e o outro é voltado mais para o público B e A, quer dizer, aí varia muito conforme é, a própria sociedade, né? Como ela recebe o que é feito e como ela se identifica com aquilo que é produzido pela afiliada da Globo em determinada cidade, né? Certo. Rodrigo, e aqui em Presidente Prudente, eu digo aqui porque nós estamos aqui 120 quilômetros de Prudente, 150 por aí. 150, Pertinho. é pertinho, é logo ali, né? É, Você assumiu rapidamente a bancada do SPN TV, né? Como, foi. como que foi essa experiência? E assim, qual a diferença de estar no estúdio e de fazer as reportagens de rua? Então, eu não esperava, na verdade, que eu fosse para a bancada tão cedo, porque na RBS eu apresentava o jornal, né? Mas assim, no interior ainda não era outra época, né? A gente está falando de 20 anos atrás, o jornal tinha acho que 40 minutos de produção, mais ou menos, e aí é, começava o jornal com a capital, Florianópolis, então assim, parte do jornal era produzido de Florianópolis para toda Santa Catarina. E aí, em determinado momento, a rede entregava, que a gente usa esse termo, né, para cada região, que fazia o seu jornal local ali, seus 5 minutos aqui, um bloco de 4 minutos ali, depois voltava para o estado, depois voltava para o local. Então era menos tempo de produção, digamos assim, uns 15 minutos de telejornal local em Joinville. Aí eu já fui para para Presidente Prudente, já fazendo o jornal todo de lá, quer dizer, ali uns 25 minutos, 30 minutos, tudo de lá. E eu fui para ser repórter. E aí eu apresentei uma ou outra vez no plantão e tal, mas ali depois de 3 meses, a pessoa que apresentava, que é o Rio Herrera, que apresentava, que trabalha comigo, inclusive, aqui na RPC. Na época ele apresentava, mas ele não gostava muito da apresentação. E a vida dele sempre foi ser repórter de rua, né? Então ele voltou para a reportagem, né? Pediu para voltar para a reportagem. Tava ali meio que tapando um buraco na apresentação. E aí me ofereceram: você quer apresentar? Eu falei: quero. E aí eu fui também, novo, eu tinha 20, isso foi 2005, eu tinha 23 anos também. Eu fui para a bancada ali, 23, 24 anos. Então foi um outro aprendizado, né? Dá aquele frio na barriga. Muito.
muito, porque hoje o telejornalismo ele foi muito mudando ao longo dos anos. Hoje o telejornalismo ele é muito mais coloquial, mais tranquilo, uma coisa mais aberta, uma coisa muito mais conversada com o telespectador, né? Antigamente era aquele Era ali. texto padrão que você tinha que ler no TP, tá, 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 tá. Chamava a reportagem, acabava a reportagem, você não falava nada, chamava o repórter para dar uma informação, voltava, já chamava o intervalo. Era muito dinâmico, né? Então era aquela coisa que eu sempre ficava preocupado em não errar. E eu tinha uma companheira de bancada também, quer dizer, um jornal apresentado em dupla, né? Tinha que ficar naquele padrão ali. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo a experiência e uma certa tranquilidade, né? Ao ir para a bancada, né? Apesar de que no jornalismo, no telejornalismo, tem dias que a gente vai para a bancada sem saber o que vai acontecer, né? Dependendo do que a cobertura do dia, né? Então a gente pode ter um jornal previsto que você pensou a manhã inteira, pensou no dia anterior, e depois tudo aquilo vai se perdendo por conta dos factuais, dos outros assuntos que vão Vai chegando e que surgindo um acabam tendo uma improviso, né? importância maior, exatamente. E é essa dinâmica, né, que acontece na TV, né? Eu me lembro do 11 de setembro, né? Quer dizer, 11 de setembro de 2001, o atentado contra as Torres Gêmeas. Quer dizer, o mundo parou. E você, dentro de uma bancada do jornalismo, embora você tenha uma produção prévia, você tem que informar e comunicar aquele fato novo, a morte do Papa, e assim, questões factuais, como você muito bem colocou, né? Exatamente. E toda vez, quando tinha alguns assuntos que eram muito importantes, de muita relevância, que poderia entrar de repente um plantão da Globo dentro do telejornal local, e eles avisavam a gente, ó, atenção, porque pode interromper por conta da escolha do novo Papa, ó, pode interromper por conta da morte do Michael Jackson. E N, N questões assim que a Globo considerava que era essencial abrir um plantão, mesmo dentro do telejornal diário, né, para que todo mundo do Brasil inteiro soubesse sobre aquilo, e é tudo ao vivo. Então, você tinha que estar muito bem sincronizado e saber o minimamente possível o assunto que ia ser tratado no plantão, né? Para poder chamar e depois voltar para você. Mas é muito rico, assim, o jornalismo é muito rico, né? Rodrigo, deixa só se você me permite. Nesse caso específico de matérias factuais, quando você já tem algo produzido, mas que é para aquele momento, aquilo acaba sendo descartado, não vai ao ar, produziu e não vai ao ar. E óbvio que matérias atemporais elas podem ser reaproveitadas em outras edições, mas aquela uma que deu tanto esmero para fazer, mas ela era pontual, perde. Aí perde, dependendo do que tem no dia, de como é que está a cobertura, do que a equipe julga importante, acaba perdendo. Aí, às vezes, tem a correria, né? Às vezes não, muitas vezes tem aquela correria nos bastidores. Por exemplo, o editor-chefe está lá, né? Que eu também já fui, já fiz muitos desses pedidos. Eu olho uma reportagem que é fria, digamos assim, que é um assunto que não. Pode ser, por exemplo, sobre a chegada da primavera, sobre, sei lá, o preço do ovo de Páscoa, que está muito caro, e, enfim, está muito alto, né? Coisas assim que não tem aquela urgência para entrar naquele momento, mas podem esperar um ou dois dias. Mas você também entende que se puder colocar aquela reportagem ali, seria bacana. Então o que que você faz? Você pede para um outro editor: olha, essa reportagem, estou vendo aqui, ela está com 3 minutos e 15. Tenta reduzir ela para mim o máximo que você conseguir para 2 minutos, 2 e 15 já me ajuda muito aqui, porque o jornal está muito estourado. Aí o editor pega e vai lá e Fazer os diminui. cortes. Aí você tem uma nota de um assunto que pode entrar amanhã, você derruba aquela nota. E tudo é isso, você ganha 30 segundos aqui, um minuto ali, 15 segundos lá, e você vai fazendo tempo dentro de um jornal que já está no ar. Nossa. Então, isso é a figura de quando. Isso acontece quando a gente consegue colocar todos os assuntos ali, né? Quando a gente não consegue, enfim, a gente derruba mesmo
E aí tenta reaproveitar o material de uma outra forma, produz uma entrada ao vivo com o repórter no dia seguinte, faz uma reportagem mais simples de redação, né? A gente tenta. Mas às vezes já aconteceu de ter que jogar fora mesmo, né? Por conta do que está sendo colocado ali, né? Para o telespectador ao vivo, né, de maneira simultânea. E a chefia do MSTV lá em Campo Grande, né? O que mais te marcou naquele período ali de 12 anos Ah, de TV Moreno? ali eu fiquei na chefia do MSTV, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Mas pessoalmente foi muito difícil para mim, porque eu estava acostumado a ser editor de texto e apresentador. Aí eu fui ser editor-chefe e apresentador. Então, ou seja, eu dava a palavra final no telejornal e também era responsável por apresentar, né? Junto com uma parceira também, ou seja, uma apresentação em dupla, né? Então a responsabilidade aumentou muito, justamente também por estar numa capital, ou seja, eu saí de uma cidade que tinha 200 mil habitantes para uma que tinha 800 mil habitantes, ou seja, a audiência aumentou muito. Uma cidade muito maior, com mais situações para serem discutidas, uma cidade que você tem ali a figura do governador, você tem sessões na Assembleia, a votação de projetos que são importantes para a Tribunal de comunidade. Justiça, né? Exatamente, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, muitas pautas vêm desses locais, dessas entidades. Então, para mim foi um desafio muito grande colocar tudo isso na balança. E muito, por exemplo, em Mato Grosso do Sul tem uma questão indígena que é muito forte. Lá tem muitas etnias que têm seus espaços e há uma disputa agrária, né? E isso também, não só a disputa agrária, mas também o atendimento que o poder público presta para as comunidades indígenas. Então, tudo isso gera muita pauta, tudo isso é muito importante lá para a cidade e para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu mudei também de um estado novamente. Eu saí lá de Santa Catarina, voltei para minha terra, digamos assim, sabendo mais ou menos o que era importante para as pessoas, para os paulistas. E aí eu fui para Mato Grosso do Sul também, uma outra cultura, uma outra visão, outras necessidades. Então, foi um desafio muito grande nesse período que eu passei para poder comandar tudo isso, né? Mas foi também de muita grande valia. Rodrigo, e entre edição, reportagem, apresentação, como que você vê o que mais te representa no jornalismo? Porque você passou por diversas etapas, diversos setores, aliás, né? Olha, eu acho que se fosse para elencar, eu colocaria a reportagem em primeiro lugar. Você gosta da rua. Gosto de estar em contato com as pessoas, de conversar com as pessoas, de chegar no local e de repente ver ali algo acontecendo e eu que vou fazer, vou passar aquela mensagem para as pessoas. Eu vou ser o responsável, vou ser o emissor, né? Então, eu me sinto muito responsável nesse aspecto e com muito cuidado para poder passar as informações daquilo que os meus olhos estão vendo para os telespectadores, né? Então eu acho isso a função do repórter é extremamente rica, assim, na parte pessoal é sensacional porque você conversa com um dia você faz uma entrevista com um governador, depois você entrevista um ministro, depois você entrevista um indígena, depois você entrevista alguém que perdeu tudo na enchente, depois você entrevista o vendedor de bala no semáforo, quer dizer, você consegue criar na sua cabeça uma noção do que é a complexidade do Brasil. E isso é muito rico socialmente falando, né? Então, em primeiro lugar seria a reportagem, depois veria a edição e ser o editor-chefe. Eu gosto muito também dessa parte de estar no controle ali, de tomar as decisões, porque quando o jornal está no ar, você tem ali, às vezes, 2 segundos para tomar uma decisão. Então, ou você toma uma decisão, que, esse aqui é meu plano A, esse aqui é o meu plano B, esse aqui é meu plano C. Então, você já tem que colocar o plano A em prática, sabendo que a qualquer momento você pode colocar o B, e se o B não der certo, tem que ter o C, e assim vai, né? Então,
Isso é muito, me instiga bastante também. E aí, acho que em terceiro lugar, eu colocaria a apresentação. A apresentação de telejornal eu colocaria ali no, em terceiro lugar. Esse seria o meu top Quer 3. dizer, você tá na rua como repórter. Depois você recua para os bastidores, que é ser o editor, e depois volta na condição de apresentador. Seria nessa escala que você se identifica mais. Sim, e o tempo. A empresa que eu mais trabalhei foi a TV Morena, né? De Mato Grosso do Sul, que é filiada da Globo também. Então, foram 12 anos sendo repórter, apresentador, editor de texto, editor-chefe, às vezes chefe de produção, né? Cheguei uma época a passar um período também na TV de Dourados para cuidar do departamento de jornalismo lá, um período de transição. Quer dizer, então eu fiz um pouco de tudo ali, passei por todos os telejornais também, então cada telejornal tem o seu modo de agir, né? Os públicos. Muito bacana. Eu Você disse de reportagem. Você se lembra a primeira vez que você entrou ao vivo? Qual foi esse sentimento? Como que foi? Eu lembro, profissionalmente foi na RBS, no Festival de Dança de Joinville, que é um festival muito tradicional. Essa agora em maio, né? Exatamente, eles têm lá a escola do balé Bolshoi, que é a única escola de balé, né, fora da Rússia, né, que eles têm, então é algo muito tradicional. Então eu fiz uma entrada ao vivo pro jornal local, quer dizer, pro Jornal do Almoço de Joinville, e ao mesmo tempo fiz uma entrada ao vivo pro Jornal do Almoço de Florianópolis. Então, assim, foi muito tenso. Eu lembro que a minha chefe na época, a Gislene, ela escreveu ali para mim um textinho e colocou umas perguntas também para poder fazer para o entrevistado, que também era uma época, 20 anos atrás, que as entradas ao vivo não eram longas, eram coisas muito mais curtas, 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, né, você entrava, falava um textinho ali de informação, fazia uma entrevista, o cinegrafista, repórter cinematográfico, né, saía para mostrar alguma imagem ali e tal. Aí mais uma entrevista, uma pergunta rapidinha para a pessoa e já voltava. Essa foi minha primeira vez no ao vivo, assim, foi. Mas saiu. E falando em ao vivo, aconteceu já alguma vez algo que acabou virando meme, alguma situação curiosa durante uma transmissão ao vivo? Eu imagino que sim. Ah, muitas coisas aconteceram, né? Mas acho que de virar meme, eu acho que meme não. Eu acho que meme não. Mas já aconteceram várias coisas de me chamarem no ao vivo e eu não estar pronto porque caiu a minha ligação, então eu não sabia que a apresentadora estava me chamando, então eu estava lá olhando para baixo, coçando a cabeça. Isso já aconteceu muitas vezes. E estando na bancada também, eu já chamei repórter e na verdade era outro repórter que estava lá, e aí dá aquele bug na sua cabeça, ué, Eu mas é chamei esse um. assunto, eu tô chamando o outro, será que é o outro que está com o mesmo assunto? Ou é outro assunto que a gente vai tratar agora? E tem que E manter a postura, né? antigamente era uma postura muito mais séria, mais sisuda, né? Então você pediu desculpas ali e tal. Hoje em dia você pode até fazer uma brincadeira, Aproveitar, né, o momento. aproveitar, fazer do limão uma limonada. Hoje em dia você pode fazer isso, né? É algo muito mais aberto, muito mais tranquilo, né? Mas antigamente não, você só pedia desculpas e ia para o intervalo ou chamava o próximo assunto de maneira mais rápido possível para que aquele erro ficasse o mínimo possível no ar, né? Que os telespectadores vissem o mínimo possível, né? Mas, enfim, teve uma vez que o apresentador era um assunto policial que o apresentador ele lê, né, um texto, que é a cabeça que a gente chama, né, o assunto, e depois ele chama o repórter e faz uma pergunta, né? Então, uma pergunta, ela pode ser às vezes de maneira espontânea, o apresentador faz ali da cabeça dele, ou está previamente escrita, né? E essa estava previamente escrita já. Então, ele perguntava assim: os suspeitos de determinado crime já estão presos?
Aí eu tinha que responder: olha, segundo a Polícia Civil, sim. Deu um bug na minha cabeça, eu respondi: olha, segundo a Polícia Civil, eu troquei as sílabas finais. E aí, enfim, aí eu percebi na hora, já corrigi, opa, desculpa, não, quer dizer, segundo a Polícia Civil, sim, eles estão presos e blá blá blá, e seguir, né? Mas assim, quando isso acontece, é motivo de muita risada nos bastidores, né? E, enfim, o ambiente de televisão também, ele tem isso, assim, né? Pelo menos por onde eu passei, de ser ambientes bons, assim, de um fazer brincadeira com o outro, sempre numa boa mesmo, né? Sim. Mas, Rodrigo, mas você não está sozinho, viu? Porque nós aqui, você conheceu, nós começamos com um jornal impresso e somos um jornal impresso também online, né? Online você consegue reparar alguns erros, porque você vai lá e edita, mas o jornal impresso, o fechamento da edição é normalmente às 6, 7 horas da noite e o jornal só chega no outro dia. Mas isso nós temos um tempo para fazer a correção. E nem sempre dá tudo certo. Pode escapar algo, como já aconteceu. Pessoas com o nome trocado na foto. Meme, né? acontece. Aí, uma cidade aqui como Nova Esperança, 28 mil habitantes, no outro dia é o assunto. Aí do limão a gente tem que fazer uma limonada. Ó, talvez ele ficaria melhor com esse nome, né? Mas É, aí é Na época muito. do fotolito, né? Na época Começa do Fotolito, só aparece o olho. tem uma experiência de uma garotinha aqui, não vamos falar o nome, que hoje já é uma mulher, já até casada. Ela saiu na foto com os pais. Era Então, aniversário, né? aniversário dela. Mas aí, hoje, com toda a tecnologia, você faz um enquadramento perfeito na diagramação, uhum. que é o Caio ali que faz todo esse processo. Mas antes não você recortava a foto, era um fotolito. Não sei se você Sim, conhece. eu aprendi na faculdade. Aprendi na Aí faculdade. o fotolito, cara, a menina pequenininha, perto dos pais, e era aniversário dela. Apareceu a imagem dos pais no jornal e a menina apareceu apenas os olhos. Esses olhos assim. Aí ficou. E o aniversário e a legenda da foto remetendo ao aniversário daquela A criança. graciosa fulana tá A graciosa pulando e não dava só para apareceu identificar quem que era a graciosa fulana. Era uma graciosa. menor de idade, não pôde ser identificada, É, né? Não pode identificar. Lei Geral de Proteção de Dados, né? Talvez nós Exato. fomos os pioneiros É, sem saber, né? sem Sem saber, saber. preservando isso, mas são fatos Nossa, sim. curiosos de bastidores da redação, que assim, só quem passa, só quem vive sabe. 30 anos do Jornal do Noroeste está sendo trazido à tona, né? Mas tem muitas histórias. Você me fez lembrar uma agora, de quando eu estava em Joinville ainda. Eu fui fazer uma reportagem com um menino que ele tinha ouvido absoluto, então ele, né, muito um exímio músico ali e tal. Então a gente foi fazer a passagem, que é aquela parte da reportagem que o repórter aparece no vídeo, né? Foi fazer essa parte, então o cinegrafista ele posicionou o o menino ao fundo com o piano e eu sou muito alto, tenho 1,90 m. Então, ou seja, não dá altura, né? Se ele me enquadrasse, não ia conseguir mostrar o menino. Então ele me colocou numa cadeira. E aí ele me colocou numa cadeira que era mais baixa do que o menino. Então, no vídeo, eu fiquei menor que o menino de 8 anos de idade, que estava do meu lado, Foi estranho. tocando, né? E aí, Você é miniatura, Ilusão de ótica. aí chegou na redação o cinegrafista, falou: Nossa, olha aí, o Rodrigo virou o Ananias. Lembra do Ananias Eu lembro do do Didi Trapalhões? Trapalhões. Exato. Mas Aquilo foi motivo de muita risada. e Mas, fora as coisas de bastidores, as pessoas, até mesmo agora, fui fazer uma foto para o jornal de sexta-feira, jornal impresso, e para o site. Ô, Alex, me coloca no jornal. Fala assim, ó, não quero te colocar, então não cometa nenhum crime. É obviamente num tom jocoso até de sim, brincadeira ali, mas são os bastidores, né? E o interessante, Rodrigo, que nós da imprensa, a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. Cada dia é uma experiência única. É sim. diferente de um trabalhador, de um outro trabalhador num determinado segmento, que ele já tem uma rotina pré-estabelecida. É. Para nós,
Não, a gente não sabe qual pauta a gente ainda vai gerar. A gente tem uma ideia do dia anterior, mas tudo pode mudar. Exatamente. E é isso que também deixa bastante instigante, né, o jornalismo. É, De você sabe que você vai fazer alguma coisa, mas de repente aquilo que você viu no dia anterior que você está pautado para fazer, não é nada daquilo, né? E existe alguma reportagem que você considera aí a mais marcante em sua carreira? E por quê? Ah, eu acho que tem algumas, né? Tem uma cobertura que eu fiz em 2014 que foi muito triste, que foi em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que já é fronteira com o Paraguai, né? Lá teve um barco hotel que afundou. Eles estavam chegando, tinham ido pescar, né? Que lá tem muito desse serviço também, né? As pessoas ficam dias ali navegando pelo Rio Paraguai, pescando, e depois elas retornam para a cidade. E esse barco estava retornando, e aí começou uma tempestade. O barco virou. Se não me engano, das 16, não, acho que tinha mais pessoas, acho que talvez umas 10 elas tenham conseguido se livrar, e umas 12 ou 14 morreram afogadas ali. E aí eu estava em Campo Grande, aí no dia mandaram um repórter. Ele foi de avião para ter mais agilidade, porque entre Campo Grande e Porto Murtinho são mais de 4 horas de viagem de carro. Então, para essa questão de agilidade, né? Vai de avião, depois ele foi, voltou. Também era uma época que a internet era. A gente está falando de 2014, 10 anos atrás, mas não era lá essas coisas também, né? Para você mandar um vídeo de 2 minutos e um tempão, assim, né? E aí ele voltou, no dia seguinte foi uma outra repórter, voltou também, e aí depois me mandaram lá para acompanhar o trabalho de retirada dos corpos, porque os corpos ficaram dentro da embarcação, a embarcação literalmente afundou, foi lá pro fundo do rio. E aí eu fui para lá, eu fiquei acho que mais de uma semana lá direto, e todo dia a gente acordava cedinho, 6 horas da manhã e já ia para o Rio para acompanhar para ver o que ia ser do resgate, que foi muito complexo, né? Tinha a Marinha, o Corpo de Bombeiros, mas eles precisaram de mergulhadores profissionais, então foram alguns mergulhadores de Bonito, que é uma próximo ali também, né? Na região, para auxiliar e fazendo todo esse trabalho de resgate dos corpos. E aí você vendo as famílias também chegando, e a cidade para acompanhar, porque a maioria não era da cidade, era de São Paulo, Paraná. Então, as pessoas chegando e toda aquela tensão, aquela tristeza, né? A cidade também é pequena. Eu acho que essa foi a cobertura que mais me marcou por conta da quantidade de dias que eu fiquei envolvido ali, né? A gente ficou até o último dia que foi quando eles encontraram o corpo do comandante, que foi o último corpo a ser encontrado. E aí a gente entrava ao vivo no Bom Dia, no meio-dia, também não dava para entrar ao vivo, a gente entrava por telefone na época. Não tinha essa tecnologia, a internet lá era muito precária. Então, o que a gente tem de tecnologia hoje, que são esses equipamentos que sobem sinal via internet, né? Não dava para ter lá, porque a internet na cidade era muito precária na época. Então eu entrava ao vivo pelo telefone e gravava, às vezes, boletins, reportagens. Aí tinha um editor que estava com a gente lá, né? Estávamos, o repórter cinematográfico, um editor de imagens e eu. Então ele ficava no hotel, lá com um notebook, editando e enviava as reportagens. Também tinham que ser reportagens mais curtas, porque a internet era muito lenta. Eles derrubavam a internet do hotel inteiro, ficava só com a gente para a gente poder ter agilidade, né? Porque é um arquivo pesado, um arquivo Sim. para TV. E assim foi. Acho que foi a reportagem mais, a cobertura, na verdade, né? Mais marcante que eu fiz. como que é lidar com esses fatos que exigem sensibilidade e precisão, sem perder também o foco? É um desafio, né? Porque
somos seres humanos, né? Eu tiro por nós aqui no jornal, às vezes a gente precisa noticiar algo, se bem que é no veículo texto, né? É, o texto que chega para as pessoas é sempre muito difícil, mas ainda a gente tem os bastidores que, de certa forma, nos salvaguardam dessa exposição, diferentemente de vocês, que são vistos constantemente. Constantemente. Como que é lidar com isso, Rodrigo? E muitas vezes a gente faz isso ao vivo, né? A gente faz tudo isso, conta uma tragédia ao vivo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a informação, tem que ter muito respeito com as vítimas, com as famílias das vítimas. Pelos veículos onde eu trabalhei, a gente nunca dava a informação, por exemplo, do nome da pessoa que eventualmente morreu, antes da família estar sabendo, em respeito. Quer dizer, acho que tudo isso são detalhes que mostram que o jornalismo profissional ele é muito responsável e também ele é humano, né? Mesmo tendo esses assuntos de bastidores que o público muitas vezes nem sabe, né? Então é muito difícil, assim, não é fácil. Você tem que, às vezes, abordar alguém que perdeu um ente querido ali, é muito difícil. Eu já fui em muitos velórios, de repente, para entrevistar, vamos supor, parente de uma mulher vítima de feminicídio, que foi um crime terrível. Então, você tem que chegar com muita delicadeza, com muito respeito, com muito cuidado. E se a pessoa quiser falar, ok. Se ela não quiser falar, ok também. Eu sempre respeitei a decisão das pessoas nesse momento, porque a dor dela é gigantesca. Só ela sabe. Então, eu jamais questiono assim. Ah, mas me dê uma entrevista, fale comigo, faça isso. Jamais, porque sempre deixei a pessoa à vontade, né? Ela já está chocada pela É, dor do luto, né? é, E reviver isso através de uma entrevista, verbalizar isso, é, talvez ela não está preparada ainda para lidar. E dificilmente, num curto prazo, aí vai não, saber como processar, né, essa dor. é difícil. Teve um caso que a gente fez também em 2022, 3, acho que foi 2023, que foi o ônibus da APAE de Jandela do Sul. Não sei se vocês estão lembrados, né? Sim. Que atravessou a linha férrea, estava levando os alunos para casa, quer dizer, o ônibus estava cheio, né? E ali foram duas pessoas morreram no dia, duas, três pessoas morreram em decorrência do acidente. Depois, semanas depois, mais duas pessoas morreram. E a gente estava naquele dia, por exemplo, a gente tinha começado o jornal para fazer uma entrada ao vivo aqui na Zona 4, aqui em Maringá. E tava tudo certo, tranquilo, entre aspas ali, quando no começo do jornal chegou a informação, olha, teve um ônibus e um acidente entre um ônibus e um trem em Jandaia do Sul. A gente não sabe de nada, corre para lá. O ônibus é da APAI. A gente voou pra lá, né? Quer dizer, voou. A gente foi, obviamente, na velocidade da via permitida, mas a gente conseguiu ainda chegar em Jandaia do Sul a tempo de fazer uma entrada ao vivo no próprio jornal. Ali foi a última entrada. E depois a gente fez entrada para o jornal hoje também, ao vivo. E a gente chegou sem muita informação do que. Só o básico a gente tinha, né? Que foi o ônibus, o acidente. Quando a gente chegou, tava aquele caos ali. Dois helicópteros do SAMU que desceram, um desceu na rodovia, o outro Ainda desceu resgatando os corpos. resgatando as As vítimas. Elas vítimas. estavam ali porque quando há o resgate da vítima, ela não pode ser transportada imediatamente, né? Primeiro, o socorrista tem que estabilizar aquela vítima e aí depois, se tiver tudo certo, pode sim colocar no helicóptero para poder levantar voo, né? E aí tinham dois helicópteros ali, muita gente em volta. Aí começou a chover, uma chuva torrencial e a gente, né? Uma chuva torrencial, a capa de chuva ela não serve para nada, no guarda-chuva não serve para nada, né? E todo aquele clima de tensão ali na cidade, de tristeza, ali acho que pegou um pouco mais nessa parte de emoção, porque eu já era pai, já tinha sido pai ali, né? Meu filho estava com um pouco menos de um ano,
Então, acho que depois que você é pai e mãe, você olha com outros olhos para uma tragédia que você está cobrindo, né? Muito mais triste, é muito pesado. E na sequência, essa pergunta mesmo, se houve alguma cobertura aí que te emocionou e fez até repensar a forma de fazer jornalismo. Eu acho que a gente aprende todo dia, na verdade, né? Com jornalismo. Mas acho que repensar, não sei, assim, às vezes acontecem algumas coisas que fazem a gente repensar algumas coisas, né? Abordagens, enfim. A época da pandemia também teve muito isso, a gente precisou repensar muita coisa, né? Na própria cobertura jornalística, enfim. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai lidando com as situações enfim, algumas regras vão sendo criadas, né, dentro da emissora. Mas tem muito também da sua ética profissional, do profissional ali, que, que, que vai fazer a cobertura daquela maneira que considera que é adequada para o público, né? Respeitando, claro, sempre os envolvidos, né? Certo. E para você, Rodrigo, o que que mudou de 2001 para cá, sobretudo com a questão da tecnologia, das novas formas de fazer jornalismo? Hoje a gente enfrenta os desafios das redes sociais. O jornalismo sério, de verdade, o jornalismo verdadeiro, ele sofre porque às vezes a gente demora um pouquinho mais, no nosso caso, para levar aquela informação, porque a gente precisa robustecer de Uhum. dados que vão respaldar o conteúdo que a gente está entregando para as pessoas. E a gente vê nas redes sociais, às vezes, as informações chegando de forma enviesadas, vídeos com pessoas, muitas vezes, que acabaram sofrendo acidentes. Eu passei um caso desse na minha família e eu, com propriedade, eu posso dizer como que é você se deparar com uma cena grotesca, com a falta de sensibilidade das pessoas, de transmitir isso e de propagar, invadindo a sua liberdade, seu momento de dor, de luto. Então, para você, o que mudou de 2001 para cá, justamente para fazer frente a essa nova forma de comunicar que as pessoas se acham jornalistas, mas que de fato não são, né? Eu vejo assim, a essência, ela não muda, que é você dar a notícia de forma responsável, que é você checar a informação, que é você ter certeza, que é você ter um profissional da empresa lá no local vendo com os próprios olhos, olha, está acontecendo isso. Então a gente pode dizer, ou a gente tem uma resposta de uma fonte oficial, né, de um ente do governo, enfim, uma Polícia Rodoviária Federal, um corpo de bombeiros, quer dizer, é a forma, é a essência. Você saber lidar com os fatos e levar para as pessoas aquilo que realmente é verídico. E não fazer especulações, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que acabam aproveitando, né, de estar fazendo uma live ali numa rede social aí a pessoa vai jogando informação, e aquela informação nem tá checada, aí ela conta uma inverdade ali, enfim, algo depois que não se confirmou, que foi só um boato, aí quem assistiu já absorveu aquilo como verdade, então já contaminou, tá ali contaminado, não tá legal, não tá legal. Aí nessa questão que você falou da morosidade, de montar a reportagem, a notícia para poder passar para o público, isso também acontece em televisão, né? Você pode ir dando a notícia conforme ela vai chegando, mas você tem que dar apenas a notícia que é checada, que é verificada, que é atestada. Então, muitas vezes você entra para fazer uma entrada ao vivo com pouquíssimas informações de um assunto, informações básicas, mas aí você consegue ir narrando o que está acontecendo, o que os seus olhos estão vendo,
né? Então, esse também é um artifício que o jornalismo profissional tem quando tem alguma cobertura que exige uma agilidade e você não tem muita informação. E aí, claro, isso é tudo para poder ganhar tempo, né? Você vai ali narrando o que está acontecendo e tal, aí você vê se. Eu sempre fiquei muito de olho, né? Você vai, por exemplo, narrando um acidente de trânsito, por exemplo, o que está acontecendo, então você vai falando e ao mesmo tempo eu começo a acompanhar, por exemplo, o corpo de bombeiros, um policial rodoviário, o que que ele está falando, eu vejo se ele de repente sinaliza, se eu posso chegar até ele para fazer uma entrevista ao vivo, para poder perguntar o que aconteceu, para que ele possa me dar mais informações, porque ele está ali desde o começo, ele está atendendo as vítimas, né? A gente está dando esse exemplo de acidente, mas isso vale para qualquer coisa, né? Então, isso é tudo no ao vivo vai acontecendo. E sempre com muita responsabilidade, que é a característica do jornalismo profissional, né? Porque os veículos sérios, eles se preocupam com isso. Então, muitas vezes as pessoas elas se valem aí de uma rede social para dar informação em primeira mão, só que às vezes essa informação não se confirma e aí não fica legal com o público, né? Não é legal, nem com os envolvidos e nem com o público, né? Rodrigo, e como que foi a decisão aí de pedir demissão para acompanhar a esposa em Maringá, deixar Campo Grande? Como que aconteceu isso? Pois é, isso foi numa época que a gente estava no meio da pandemia, né? Final de 2020, a minha esposa ela tinha feito um concurso na prefeitura de Maringá e aí no final de 2020 chamaram ela, na última semana, semana do Natal. E aí a gente já estava com ideias de voltar para o interior de São Paulo ou para mais próximo, né? Porque eu sou de Serquilho, perto de Sorocaba, Campinas, e ela é de Presidente Prudente. Então a gente queria voltar mais próximo de nossas famílias. E aí ela falou: Olha, me chamaram para assumir o concurso lá de Maringá. Falei: Vamos embora. Não pensei duas vezes, assim. Por mais que eu tivesse uma vida estável, nós tivéssemos uma vida estável lá em Campo Grande, ela estava empregada, eu também, tinha casa, tudo lá. Eu tinha uma posição de certo destaque dentro da emissora, né? Mas esse lado pessoal falou mais alto. E aí foi uma decisão rápida. Não demoramos para tomar essa decisão, não, porque ambos já tinham esse desejo de estar mais próximos de nossas famílias, né? Estarmos mais próximos de nossas famílias. E aí a gente veio e estamos aí até hoje, Bom, 4 anos. muito bom. E como que foi para você, Rodrigo, trabalhar na RPC Maringá? Você se desligou recentemente, né? E Sim. como que foi essa experiência? Você veio do Mato Grosso do Sul para Maringá, como que foi a experiência? Tanto como trabalhar na RPC, como também a cidade, né? A região como um todo aqui. É, na RPC eu fiquei 3 anos e 7 meses, né, como repórter. E, enfim, apresentei a previsão do tempo. Nunca na vida tinha sido Garoto do garoto do tempo. tempo, mas na RPC eu fui, tive essa oportunidade. Eu acho que eu apresentei umas 2 ou 3 vezes só, enfim, tapa buraco, né? Mas foi uma experiência muito valiosa também, né? Fiquei como repórter nesse período e eu cheguei na cidade, 6 meses depois, eu estava já contratado da RPC. Então, era um lugar novo para desbravar ainda. E isso eu fiz, conhecendo as pessoas, indo nos bairros, indo de cidade em cidade para fazer reportagem, enfim, conhecendo a cultura do povo. Eu gosto muito dessa região, mas muito mesmo, assim, sabe? O norte, o noroeste do Paraná, eu me sinto em casa, basicamente, assim, dizendo. Então foi um período muito, muito rico também, sabe? E ter o carinho do público, né? O maringaense gosta de te reconhecer na TV e chegar e conversar com você, falar sobre o teu filho, falar, nossa, eu lembro no primeiro dia que você chegou na RBC, que você se apresentou, você falou que é do interior de São Paulo, a minha mãe é de lá e tal. Então há essa proximidade muito grande com os telespectadores aqui da região, né? E eu gosto muito disso, então, ter esse contato de conversar, enfim, né? Por mais que às vezes a gente estivesse atrasado, sabe? Porque
de reportagem de televisão é assim, né? Você tem que fazer rápido, para voltar para a TV rápido, para editar rápido, é uma loucura. Mas eu sempre parava para conversar, dar uma atenção para as pessoas e me encantar com a história que a pessoa está contando ali, né? E Bacana. agradecer. Rodrigo, e você, a gente já está encaminhando para o final, né, do nosso Nossa, podcast. já tá Já É, o papo fluiu. passou rápido. Eu acho que o cronômetro até foi ligado um pouco depois. Nós já Depois, uns estamos uns minutinhos. minutinhos depois. Mas é a fluidez do papo, porque É. o Conversa assunto e bacana. a trajetória, sua trajetória é riquíssima e obviamente que vai agregar valor para quem está nos assistindo, né? Quais são os seus projetos futuros? Você continua no jornalismo? Você está com a empresa, né, uma lavanderia? Fala um Isso. pouco mais. Pois é. Acho que assim, jornalista eu jamais deixarei de ser, né? Uma vez jornalista, sempre jornalista é até o fim. Mas agora eu estou dando um tempo desse ritmo diário, né? Do telejornalismo diário que eu fiz durante 20 anos. No final do ano passado a gente abriu uma empresa, né? A Aqua Lavanderia Express em Maringá, Faz, que é uma faz, franquia. faz um merchandising aqui. Pô. Onde Pois que é. fica lá? Ó, Joga a quem câmera está aí pra ele. Isso. assistindo, pois é. Aí. Ó, a Aqua Lavanderia Express Maringá fica na rua Benjamin Constant 389, na Zona 7, que é a rua do Corpo de Bombeiros, ali pertinho da Avenida Paraná. A gente lava, seca, dobra as roupas, embala, deixa prontinho, só chegar em casa e guardar. É praticidade para as pessoas, né? Então a gente empreendeu no final do ano passado como uma forma já da minha visão, já de alguns anos, que eu queria fazer alguma coisa. Estava muito inquieto nos últimos anos, querendo fazer algo diferente daquilo que eu vinha fazendo todos esses anos. E aí a gente chegou nesse formato de franquia, nesse formato de negócio. Conversei com a minha esposa, claro que ela me apoiou, né? Mas foi muito mais uma decisão minha, assim, um sonho muito mais meu do que dela. Mas gosto muito de conversar com ela porque ela é muito ponderada, ela é muito pé no chão, então a gente consegue esse equilíbrio. Então a gente abriu a lavanderia no final do ano passado, estamos com 4 meses abertos, né? Então a gente faz esse processo, a pessoa pode chegar lá, fazer tudo sozinha, porque pode ter o atendimento, ela paga na maquininha, libera a máquina, lava, não precisa levar sabão, não precisa levar o amaciante, tudo é adicionado automaticamente. Ou então a pessoa, se ela não tiver tempo, ela pode deixar as roupas lá com a gente. A gente tem uma funcionária, Késia, que é a nossa colaboradora, que é quem cuida dessa parte. Então ela fica responsável por lavar, secar, dobrar e depois embalar as peças, a pessoa só passa para retirar. Então, é uma forma de ter praticidade no dia a dia, né? E agora também eu estou fazendo meio que uma transição aí de carreira, né? Estou indo para o mercado imobiliário. Eu vou virar um corretor de imóveis. Que Ó, bacana. Pois é, eu recebi um convite do pessoal da Razente, né? Da construtora Razente, de Maringá, que na verdade ela nasceu aqui em Nova Esperança, né? Porque eu comprei um apartamento deles no ano passado. E aí depois eles me convidaram, né, por conta, enfim, da minha facilidade de comunicação e tudo mais. E aí eu pensei, e aí eu resolvi aceitar. Então, eu tô nesse processo de transição, né? Já tô indo lá todos os dias para trabalhar, dar algumas ideias de texto, de roteiros e tudo mais, né? legal. Comecei a fazer o curso para me tornar corretor de imóveis, depois eu vou virar estagiário, ser um estagiário novamente depois de mais de 20 anos para aprender, né? E aí daqui 4 meses eu consigo efetivamente tirar o meu Cresce, né? E aí atuar como corretor profissional. E vou fazendo outros trabalhos também na área de comunicação, porque isso eu não quero desgrudar jamais, assim, eu acho que isso vai até o fim, sendo comunicador. Pulsa, né? Sim, Isso tá no pulsa, tá no sangue. sangue. Bom, Rodrigo, nós agradecemos imensamente você ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Norocast, né? Vislumbrando até parcerias futuras para que você não desgarre da sua função Sim. primaz, que é o jornalismo. O espaço está sempre aberto, né? E agradecemos, né? E deixo espaço para suas considerações finais, sem antes de não entregar esse. Olha, Aqui é uma. Aí agradecer. Qual câmera? aqui, ó. Aqui. É, agradecer aqui, ó. SR Camisaria,
o Mauro, o Romão, o Maurinho, que são nossos apoiadores Parceiros aqui, aqui do parceiros. Noroeste. Ah, E muito vamos obrigado. deixar aí para você uma Olha aí. camisa Produto. produzida em Nova Esperança, na SR. E eu tenho camisas Camisaria. da SR, elas são muito boas. E você Tenho várias. que está em casa, Obrigado. o Rodrigo vai abrir aqui e mostrar. Ah, As vamos- pessoas querem saber se. É de verdade, né? Tem Não é caixa só a na caixa, caixa, né? Não é só a Ó, caixa. Daí, Toma. Ó, daí é Produto de excelência aqui, fabricado em Nova Esperança. muito legal. muito Parabéns. bem. Beleza. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Fico muito feliz. Obrigado pelo presente, obrigado pelo espaço para a gente trocar essa ideia. Eu nem percebi que já passou mais de uma hora aí, de tanta coisa que a gente vai falando, né? Eu gosto de conversar também e espero que o pessoal que esteja assistindo essa nossa conversa, né? Eu gosto também desse bate-papo, enfim, né? Para conhecer um pouco mais aí do Rodrigo Grando, jornalista. Muito obrigado pela audiência de todos aí. Nós é que agradecemos mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, o Jornal Noroeste, através do Norocast, podcast do Jornal Noroeste. E esse é o Norocast. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.